Nós vamos abordar um assunto que é polêmico e que teve muita repercussão nas redes sociais e também na mídia como um todo por conta daquela situação de uma criança de apenas 10 anos que foi estuprada pelo tio. Ela acabou ficando grávida e teve um aborto autorizado pela justiça. Ela, que era do Espírito Santo, foi feito em um outro estado e teve muitas repercussões religiosas, sociais, filosóficas, mas também criminal. Por que foi autorizado isso? Como que isso funciona? E parece que era uma coisa que só aconteceu ali no Espírito Santo, mas é uma realidade que acontece todos os dias com crianças, mas também com muitas mulheres. Ao nosso lado está o Dr. Rodrigo Delgado, ele que é advogado e que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto tão polêmico. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Wesley. Eu quero felicitar todos os telespectadores e espero solver algumas dúvidas sobre um assunto que, com o devido respeito, já não deveria mais estar gerando tanta discussão e tanto alvoroço, uma vez que a lei já permite essas situações. Ela já autoriza, em algumas hipóteses, você interromper a gestação. A vida endo- ou intrauterina, ela pode ser interrompida nesses casos que nós vamos ver. Esse caso específico do Espírito Santo que gerou tanta polêmica, como que foi embasada essa decisão do juiz? Por que que isso aconteceu? Nós estamos diante de uma situação chamada aborto legal, ou seja, são aquelas hipóteses que o Código Penal prevê como possíveis de se interromper essa gestação, essa vida intra- ou endouterina. Nesse caso específico, nós tínhamos uma criança gerando outra criança. O que acontece? Foi feita uma avaliação médica, eu não tive acesso a analisar profundamente o processo, porque ele corre em segredo de justiça. Certo. Então, o que aconteceu? Como a criança foi vítima de violência e morava com os avós, o Ministério Público tirou essa guarda para resguardar os interesses da criança e solicitou a interrupção da gravidez. Acredito, por não ter tido acesso aos laudos, que tenha sido pela conclusão de que a gravidez colocaria em risco a vida dessa criança. Então, seria viável que aquele organismo ele chegasse com essa gestação até o fim? Isso tudo tem que ser analisado, porque nós temos uma criança que ainda não se desenvolveu do ponto de vista biológico de forma completa e ela está sendo obrigada a gerar uma outra vida dentro de si. E, além disso, é caso de estupro. Como que essa criança reagiria em relação ao próprio filho sabendo dessa situação? Então, há muitas coisas envolvidas. Eu sei que, e tenho que respeitar as opiniões morais, éticas, filosóficas e religiosas, mas às vezes nós precisamos agir com a razão e pensar nos desdobramentos que isso iria ter na vida dessa criança no futuro. Se porventura a família, nesse caso ou em qualquer outro, ela não quer interromper, isso pode? Isso é possível? Se houver uma constatação de que a gravidez não coloca em risco de morte a pessoa estuprada, no caso a menor, criança ou adolescente, e os pais não perderam o poder familiar sobre ela, sim, é possível levar essa gestação adiante. Mesmo que seja caso de estupro, quando nós estamos diante de um incapaz, e leia-se como incapaz pessoas que têm desenvolvimento mental incompleto ou retardado e pessoas menores de idade ou que, por qualquer razão, não possam externar validamente suas vontades, é o representante legal quem vai decidir. O senhor comentou sobre o chamado aborto legal no Brasil. E aí, claro que tem algumas regras, não só para a questão dos menores ou das meninas, né? Mas poderia ser, por exemplo, para uma jovem, para uma mulher de 30, 40 anos. Como que funciona na prática? Eu sei que são termos mais técnicos, mas para as pessoas entenderem o que é permitido no aborto legal, aí já não só a questão dos adolescentes, mas também de qualquer idade. O Código Penal, no artigo 128, no inciso 1, ele autoriza a interrupção da gravidez e, portanto, o aborto, quando a situação colocar em risco a vida da gestante. Qual gestante? De qualquer idade.
E o inciso 2 autoriza a interrupção da gravidez quando a gestação é resultante de estupro, também de qualquer idade. Então, a gestante, independentemente da idade dela, que a gestação coloque a vida dela em risco ou tenha sido fruto de aborto, ela está sim autorizada a fazer o procedimento. As pessoas que porventura elas praticam ou fizeram um aborto clandestino, isso não é permitido e tem também as suas punições. O aborto clandestino, fora dessas hipóteses, é aquilo que eu sempre digo, o direito, por não ser uma ciência exata, ele não pode ser medido numa balança de alta precisão. Se você descobre que a pessoa fez um aborto desde que com o médico, isso é um dos requisitos que a lei é muito clara. O estudante de medicina, ele pode fazer um aborto em uma pessoa nessas duas hipóteses? Não. Ele tem que estar formado em medicina, ter o registro no seu conselho regional respectivo e, dependendo do caso, até o famoso RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. Então, quem pode fazer o aborto? Geralmente ginecologistas e obstetras, pessoas que conhecem a maneira correta de se fazer o procedimento, também sem pôr em risco a vida da gestante. Agora, se é um caso de urgência, então qualquer médico pode fazer. Se ele conhece a metodologia, os protocolos clínicos e não havia outro modo de salvar a vida da gestante, não havia tempo hábil, ele pode fazer o procedimento. E o médico, porventura, ele pode se negar a fazer esse tipo de procedimento? Pode. Nesse caso, o novo Código de Ética Médica, Resolução 2217 de 2018, que entrou em vigor em 30 de abril de 2019, capítulo 2, regra 9, ela diz que o médico pode se recusar a praticar um ato médico alegando objeção de consciência, quando o ato médico a ser praticado contrarie frontalmente princípios morais, éticos, religiosos ou filosóficos do profissional, ele pode se recusar. O que ele não pode fazer é deixar de prestar a assistência necessária em casos de urgência. Se ele não quer fazer, ele tem que imediatamente encaminhar essa pessoa para um médico ou uma instituição que o faça. Se ele não der socorro nenhum, mesmo caso de urgência, e acontecer alguma coisa com essa gestante, ele responde do ponto de vista legal e até mesmo disciplinarmente junto ao Conselho Regional de Medicina ao qual ele pertence. No caso das mulheres que fizeram algum aborto clandestino e que porventura isso seja denunciado, seja detectado, até mesmo profissionais da saúde, existem penas e penas graves para isso. Sim. 4 crimes são julgados, catalogados como crimes dolosos contra a vida, que é o homicídio, o infanticídio, o aborto e a participação em suicídio. Nesse caso, responde tanto a mãe que permitiu o aborto, quanto a pessoa que realizou o procedimento não indicado. Agora, é importante que se diga que se uma mulher chega no hospital num estado grave por ter feito um aborto clandestino, e aqui até eu me lembro de um exemplo que quando eu estava no colegial, um professor meu citou, quero até mandar um abraço para o professor João Cláudio Celestino, que acho que foi professor de muitos alunos. Ele contava um caso de uma moça que ele atendeu quando ele também era fisioterapeuta, porque ele se formou em biologia e fisioterapia. E a mulher foi fazer um procedimento clandestino e a pessoa que fez usou uma agulha de tricô, né, introduziu na vagina até furar, né, o saco amniótico onde estava a criança. E essa agulha ela estava contaminada com ovos de mosca. E isso virou um transtorno. A mulher acabou morrendo, essas ovas estouraram dentro do corpo, viraram larvas, enfim, foi um terror. Mas antes de se submeter essa pessoa a qualquer tipo de responsabilização, a instituição, o médico são obrigados a dar a essa mulher todo o amparo necessário para que ela restabeleça a sua saúde.
Nós falamos no início sobre essa questão da criança de 10 anos e por ter uma repercussão muito grande, claro que agora toda a mídia, o próprio poder público acabou dando algumas coisas que vão ser feitas a partir de agora com elas, inclusive a possibilidade da troca do nome, a assistência psicológica, mas para a nossa realidade de pessoas que às vezes ficam no anonimato nesses tipos de casos, a gente sabe que em Birigui, eu tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando já passou por um estupro ou conhece um familiar. Na prática, como que funciona? Qual que é a obrigação do Estado nesse tipo de situação para o pós-estupro? Quando é denunciada, a pessoa ela é presa, mas e como que fica a criança, como fica a adolescente, ou no caso, aí no sexo masculino também? Eis a questão, né, Wesley? Uma coisa, e me permitam dizer isso os telespectadores, uma situação é o mundo ideal. Um mundo colorido, onde todo mundo é feliz e nós nos reportamos aqueles desenhos da Disney, onde os finais são todos maravilhosos, viveram felizes para sempre. O artigo 227 da Constituição Federal diz que o Estado e a família e a sociedade prestará à criança, ao adolescente e ao jovem a atenção prioritária, principalmente na questão da saúde. Eu respeito muito todas as pessoas que são pró-vida, eu também sou pró-vida. Mas levantar uma bandeira sem conhecer a história por trás dessa história de dor e de sofrimento é muito complicada. O Estado, sim, tem a obrigação e vai dar todo o amparo, inclusive por uma questão da Constituição Federal, lei e a lei do SUS, 8.080. Mas quando essa criança se tornar adulto, eu não sei se ela vai ter, não é que eu não sei, eu tenho certeza que ela não vai ter todo o amparo. Ela vai ser um adulto frustrado, com inúmeros traumas, e de repente até essa criança que nasceu sem ser desejada e que nunca foi amada, porque a mãe sempre vai olhar para ela e falar: você foi algo indesejado, você arruinou minha vida, etc. Essa é a novela da vida real. Esse futuro ele me preocupa, porque levantar uma bandeira para impedir essa situação num momento de comoção e principalmente para se promover, é muito arriscado, porque naquele momento você consegue o objetivo. Mas e o futuro? Como será? Como será o futuro dessa criança que se tornará adulta e que, quando a gravidez não é interrompida, ela foi obrigada a criar um filho que ela não ama? Ah, mas essa criança pode ser posta para adoção. Ok, mas um dia eu conheço várias pessoas adotadas e em 98% dos casos a pessoa vai atrás de saber quem é a mãe. E quando se depara com essa história, talvez isso possa causar uma ruína muito grande na vida dessa pessoa. Então eu acredito que nós tenhamos que olhar para a situação do aborto com uma visão mais humana, mais madura e mais realista. Ah, mas a criança é um indivíduo, digamos assim, autônomo. Ele não é um apêndice da mãe. De qualquer maneira, até a maioridade, aquela criança vai estar sob a fiscalização e responsabilidade da mãe, e é a mãe que vai decidir por ela. Então, quem é que pode garantir que no futuro, por um ranço psicológico muito intenso de raiva e frustração, ela não venda essa criança ou ela não prostitua essa criança como uma forma inconsciente de se vingar da violência que ela sofreu? Então o Estado vai dar apoio? Vai. Ah, você está querendo dizer com isso que tem que se autorizar o aborto? O aborto já está autorizado nesses casos específicos e também em caso de fetos anencéfalos, que são aquelas crianças que, não que elas não tenham cérebro, mas o tubo neural não se formou de maneira correta e ela não vai ter uma expectativa de vida muito longa. Alguns vão viver 1 hora, outros vão morrer durante ou antes de nascer. O máximo que nós tivemos no Brasil é um caso raríssimo, que muitos chamam de milagre, da menina Marcela de Jesus, que viveu 20 meses. Mas não é todo mundo que está preparado para engravidar e saber que já vai perder essa criança. Então, essas questões precisam ser analisadas com muita racionalidade, com muita humanidade e sempre se prevendo as consequências. Porque, veja bem, a pessoa chega e fala para a menina: não, você... E eu até estava lendo isso,
Na Folha Vitória tem uma reportagem, até depois te mando, de que alguns funcionários do hospital onde ela chegou tentaram persuadir para ela não fazer o aborto. Se ela não faz o aborto e no futuro ela precisa de ajuda, quem é que vai ajudar quando ela for adulta? Olha, eu estou passando fome, eu fui vítima de um abuso, nunca me restabeleci e agora eu preciso de auxílio. A pessoa vai virar para ela e falar, não, agora você é adulta, você que se vire, o filho é seu. Ah, mas na época você disse que eu não deveria abortar. Ué, você seguiu a minha recomendação porque você quis. Ninguém quer se preocupar com o problema do outro. A empatia ela é muito momentânea e é uma empatia irracional, motivada por crenças religiosas que nos foram jogadas durante milênios. Então nós temos que parar e falar, espera aí, o que efetivamente tem sentido e o que não tem? E resolver a situação de uma maneira madura. Nós estamos em pleno século XXI e nós ainda temos pessoas que vão na rua se submeter a situações extremamente deselegantes e, enfim, só fazer barulho por coisas que já estão normatizadas. É porque, na verdade, o que o senhor está querendo se referir é que já existiam essas leis antes mesmo do que aconteceu. É que pelo fato de ter tido uma repercussão nacional, Exato. Isso levantou uma bandeira que, como nós falamos anteriormente, que não é uma coisa incomum, infelizmente acontece todas as horas, às vezes aqui na nossa região vários casos aconteceram, mas não teve tanta divulgação pelo fato de ser tudo sigiloso, essas investigações, mas isso infelizmente, o estupro ao menor, isso acontece infelizmente toda hora. Eu só queria complementar uma pergunta, doutor, olhando as punições para esse tipo de agressor, por exemplo, no caso desse tio ou de uma outra pessoa que estupra um menor, seja familiar ou não, a pena no Brasil ela é muito branda ou não, ela é severa? Nós podemos considerar que a pena ela é severa. Por quê? Além de ter, se não me falha a memória, de 8 a 15 anos o estupro de vulnerável, que é o menor e incapaz, ele sofre um agravamento, e quando o estupro é cometido por algum parente, existe uma causa de aumento de pena. Então, às vezes, a pessoa ela pode cumprir uma pena maior por um estupro do que por um homicídio simples. Porque o homicídio simples, a pena é de 6 a 20. Se foi um homicídio sem nenhuma qualificadora, a pessoa pega aí um mínimo de 6 anos, cumpre um sexto e ela já pode ir progredindo. Num estupro de vulnerável realizado por um parente, a pessoa pega no mínimo 8. Então, e recentemente, agora em 2019, a pena no Brasil ela foi aumentada de 30 para 40 anos. Quem tiver interesse está no artigo 75 do Código Penal. Então, está havendo sim um endurecimento das penas visando reprimir da maneira mais eficaz possível a criminalidade. Já volto numa bandeira que eu sempre defendi. Endurecer as penas, aumentando-as, não vai reduzir a criminalidade. O que reduz a criminalidade é educação e instrução da população. Dar às pessoas condições de lutarem por uma vida melhor e mais digna. Mas, enquanto nós não temos essa situação mais evoluída, o caminho tem sido o recrudescimento das penas. É que, na verdade, desculpa cortar, doutora, na verdade você tem um equilíbrio das coisas. Você tem a questão da pena para aquela pessoa que fez, seja ela qual for, um homicídio, um latrocínio ou um estupro, mas você fazer com que, por exemplo, crianças e famílias como essas que acontecem, não estou dizendo que não aconteça estupro numa família de classe média alta, mas os números que a gente reporta, pelo menos nas notícias locais, de plantão de polícia, por exemplo, são sempre de famílias de vulnerabilidade social muito baixa. Há um estudo criminológico que aponta isso, divulgado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que revela que quanto menor a instrução de uma pessoa, mais propensa ela está a cometer atos antissociais. Porque uma pessoa não instruída, ela não vai usar o lado racional do cérebro, que é o córtex, mas sim o instinto. E os nossos instintos básicos são sexo e comer. Então a pessoa vai ser o que? Ela vai se animalizar e vai tentar sobreviver na sociedade da maneira que ela reputa a mais adequada e aquela que impõe a força dela. Eu acredito que na área do direito, né, o senhor deve ter já se deparado por muitos casos assim. Como é
basicamente, eu não sei em números, mas a grande maioria dos casos, a gente está falando de familiares, tios, padrinhos, pais, padrastos, às vezes a denúncia demora muito para chegar ao poder público. Qual que é a importância da denúncia e principalmente do lado feminino, ou seja, a mãe, a avó, de tomar essa frente? Porque às vezes a criança ela demora para falar, mas também mesmo falando, às vezes a família não acredita, ou às vezes não faz a denúncia porque é um irmão, porque às vezes é um tio, às vezes é um marido. É muito comum, isso eu já vi vários casos, a mãe, quando ela se casa novamente, e o padrasto ser o protagonista do estupro. E às vezes a mãe, ela não quer acreditar, não tanto por não acreditar na criança, mas porque ela não quer perder o companheiro. E sinceramente, uma mãe que coloca os interesses de um companheiro acima dos interesses dos próprios filhos, é uma mãe que merece perder a guarda dessas crianças e sofrer as punições respectivas. Existe até a possibilidade da pessoa que tem conhecimento do aborto do filho ou da filha e não denunciar, responder como coautor, ou seja, sabia, manteve-se quieto, fez de conta que é um partícipe. Então, incide nas mesmas penas, não só a pessoa que comete o crime, mas aquele que, de alguma maneira, auxilia para que ele aconteça. Ou seja, essa pessoa, o familiar, vou usar um termo aqui, acoberta, né? Exatamente. Não falou, não fez a denúncia, e depois é detectado, às vezes, por uma professora, por uma psicóloga, por um outro parente, e também ela tem as punições parecidas ou até iguais ao do estuprador. Exatamente. Pode acontecer casos distintos. A mãe suspeitar, a menina falou, nunca mais falou, ela pode até colocar numa região de dúvida, vamos dizer assim, in dubio pro réu. Se eu não tenho provas contundentes, eu vou acreditar no autor que disse que não fez nada. Mas se a mãe sabe, e até muitas vezes facilita que isso aconteça, é aquele exemplo clássico, a mãe está dormindo, vê o companheiro se levantando da cama, saindo, indo para o quarto da filha e não faz absolutamente nada, a não ser que ela esteja sendo ameaçada e essa ameaça seja capaz realmente de produzir nela um mal tão intenso que ela tem medo de denunciar e o cara matar tanto a filha quanto ela, mas se ela se manter silente e concordando com tudo o que aconteceu, ela pode responder como coautora. Ela perde a guarda da filha e ainda responde como coautora do crime de estupro. Então, o que eu recomendo? É óbvio que muitas vezes pode acontecer que a criança, tendo raiva do padrasto, ela invente uma história. Eu já vi casos assim também, onde na frente do juiz a criança ou a adolescente, ela confessou, não, eu realmente inventei porque ele estava querendo ser meu pai, não estava me deixando namorar e eu inventei essa história. Casos, inclusive, do cara que foi preso, foi estuprado na cadeia e na audiência se comprovou que ele não tinha feito nada. Então, casos envolvendo denúncia de abuso sexual precisa ser analisada por uma equipe multidisciplinar que constate efetivamente a ocorrência. Exames físicos, clínicos, com psicóloga, enfim, com toda uma equipe multidisciplinar. Mas é importante que se leve em consideração tanto o comportamento da criança, essa alteração de comportamento é muito comum, ou a criança é muito quietinha e fica... Você nota que a criança ou fala muito de sexo, ou vê muitas imagens relacionadas a isso, ou era uma criança extremamente extrovertida, começa a ficar quieta, já não me toca, ela tem medo de tudo. Essas alterações comportamentais, elas precisam ser analisadas, a mãe precisa estar atenta, principalmente quando ela tem dentro de casa um companheiro que não é pai biológico de suas filhas. Aí ela tem que redobrar essa atenção. Não é levar ao pé da letra tudo, mas também não descartar nada. Nós temos que analisar aquilo que nos chega e ver até que ponto nós temos provas suficientes para imputar a uma pessoa um ato como esse, que é de extrema gravidade. O estupro de vulnerável é um ato extremamente grave. E também nós não podemos perder de vista que a sociedade ela evoluiu. Tanto que funciona assim, o estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, é o estupro
realizado em pessoas menores de 14 anos. Mas o que os tribunais têm feito? De 12 anos para cima, de 12 a 14, se a menina tem um desenvolvimento corporal muito grande, está desenvolvida, entende de questões relacionadas à sexualidade, e a menina consentiu, eu já tive caso assim, menina de 13 anos, parecia uma mulher, na frente do juiz ela falou, não aconteceu nada porque eu consenti. E no caso, o suposto estuprador tinha 29. Agora, quando é menor de 12, aí não existe nenhuma possibilidade de se indagar se a menina ela consentiu ou não. Isso nós chamamos de presunção de violência. Abaixo de 12 anos, a presunção é absoluta. A criança, a menina de 11, 11 e meio, 12, ainda que ela confesse que ela quis o ato, o autor vai ser processado por estupro, porque a lei entende que ela ainda não tem capacidade de consentir validamente. De 12 anos até 14, 12 anos que eu falo, é mais de 12, quase 13 para 14, aí já é uma presunção relativa. O que é isso? O autor tem a possibilidade de provar que a menina consentiu e que o ato não foi violento. E após isso, 14 anos para cima, de 14 a 18? De 14 para cima, não. Aí é um estupro normal, sem essa presunção de violência. Meninas de 14 anos, hoje de 15, têm pleno conhecimento dos mais variados assuntos, principalmente em decorrência desse desenvolvimento vertiginoso da tecnologia. Mas quando é de vulnerável, existe essa possibilidade. Abaixo de 12, absoluto, não interessa se ela quis ou não. De 12 já completos, quase 13 para 14, se analisa a possibilidade dela ter consentido ou não. Bom, doutor, eu quero aqui agradecer a sua presença aqui no programa Nossa Cidade. É um assunto que realmente deu muita polêmica, muitas opiniões nas redes sociais. É claro que aconteceu bem longe da gente, mas nos reportou aí a uma situação que, lamentavelmente, como o senhor disse, nós comentamos aqui, acontece diariamente. Eu tenho certeza que enquanto a gente está gravando aqui, infelizmente muitas crianças estão sendo abusadas por familiares, por pessoas próximas, e é bom que a gente possa orientar a população, aqueles que estão passando, ou de modo geral, para que quando aconteça as pessoas saibam como fazer. Eu agradeço a oportunidade, o Wesley, a TV Noroeste, e eu gostaria de dizer o seguinte: é válido quando você cria uma relação de empatia com o sofrimento alheio. Isso nos torna humanos, senão nós seríamos meros animais. Mas cuidado com a vida na qual você vai tocar. Eu gosto muito de uma frase que diz: nunca toque um coração se você não estiver disposto a romper uma alma. Ou seja, se você toca na vida de uma pessoa para ajudá-la, principalmente num momento de vulnerabilidade, você cria naquela pessoa a expectativa de que você sempre estará à disposição para auxiliar ela. Então a gente tem que ter muito cuidado com as situações nas quais nós nos envolvemos, porque muitas vezes você pode gerar no outro uma sensação de abandono pior do que aquela que ele está sentindo em decorrência da situação desastrosa de que ele foi vítima. Quero agradecer a todos a oportunidade e, sempre que precisar, estamos à disposição. Maravilha, nós vamos agora para o intervalo, voltamos já já aqui no programa Nossa Cidade.